Olá, bem-vindos a este nosso mergulho profundo. Hoje, olha, a gente tem um material bem denso aqui sobre teoria geral dos direitos fundamentais. O foco é em status, eficácia e dimensões. Uhum. E a nossa missão aqui é, tipo, desvendar como essas ideias, que parecem abstratas, na verdade moldam nossa relação com o Estado e, olha só, até nossas interações do dia a dia. Vamos tentar achar as pérolas nesse texto acadêmico. Preparados? Exatamente. Vamos pegar essas teorias, né? Começando lá com o Georg Jelinek, um jurista alemão, e ver como elas ajudam a gente a entender, assim, a estrutura dos nossos direitos, deveres e onde eles aparecem no cotidiano. Às vezes a gente nem percebe. Boa. Começando então por Jelinek e essa teoria dos quatro status. Pelo que eu captei do material, ele basicamente criou um mapa, né, das diferentes posições que a gente ocupa perante o Estado. Isso é uma forma de organizar essa relação, que é fundamental. Primeiro ele fala do status subjectionis, que é o passivo. É a nossa sujeição às normas, sabe? Tipo o dever de pagar impostos. Ah, tá. A parte das obrigações. Exato. Aí depois vem o status negativos. Esse é o da liberdade. É a esfera onde a gente pede para o Estado, tipo, não se meter. Nossa liberdade mesmo. Tipo liberdade de expressão, propriedade. Isso, perfeito. É a raiz dos direitos de primeira dimensão, aqueles mais clássicos de liberdade. Entendi. É o nosso espaço de autonomia, digamos. Mas e o contrário? Quando a gente precisa que o Estado faça alguma coisa? Aí entra o status positivos, o social. É quando a gente tem o direito de exigir coisas do Estado. Prestações, né? Saúde, educação, Ah, os direitos sociais, segunda dimensão. basicamente cidadania ativa. Votar, ser votado, essas coisas. Perfeito. É a cidadania em ação mesmo. Que interessante como essa visão, que já é antiga, né, ainda ajuda a organizar a nossa interação básica com o poder público. Mas o material que a gente leu indica que a história não para aí, nessa relação com o Estado, certo? Isso leva para a questão da eficácia. Precisamente. A eficácia vertical é essa clássica. A gente, o particular, contra o Estado. Normal. Mas o ponto que realmente expande a aplicação é a eficácia horizontal. A tal da Drittwirkung, que vem lá da Alemanha. Drittwirkung. Nome alemão. Mas a ideia é crucial. Ela reconhece que direitos fundamentais também podem ser violados, olha só, entre particulares, não só pelo Estado. E isso deve ter consequências bem práticas, imagino eu. Muitas. Pensa em briga de contrato, relação de trabalho. Até, por exemplo, um caso que o STF já julgou aqui no Brasil, a exclusão de um membro de uma associação privada sem dar direito de defesa para a pessoa. Isso é aplicação horizontal. Nossa, faz sentido. E tem até uma variante, que o pessoal chama de eficácia diagonal, que é basicamente a horizontal, mas em relações onde tem um desequilíbrio de poder muito claro. Tipo, Consumidor contra uma grande empresa, por exemplo. O Código de Defesa do Consumidor está aí para isso. Ou o empregado contra empregador, onde a CLT entra. É para tentar equilibrar, sabe? entendi. Então, os direitos fundamentais meio que vazam para dentro das relações privadas. Mas como isso acontece na prática? O material fala que tem umas abordagens diferentes. Sim, tem um contraste interessante. Lá no Common Law, nos Estados Unidos, por exemplo, eles têm a State Action Doctrine, que foca mais em atos do próprio Estado. Mas no Civil Law, que é o nosso sistema, e com muita influência alemã, a gente abraçou mais essa ideia de irradiação para os privados. E como funciona essa irradiação? Basicamente, tem duas teorias principais. Uma é a da eficácia indireta, ou mediata. Aqui, os direitos fundamentais influenciam as relações privadas por meio das cláusulas gerais que já existem na lei, tipo boa-fé, função social do contrato. Ah, então o juiz usa a Constituição para interpretar essas cláusulas. Exato. Funciona como um filtro constitucional para a lei comum. Mas tem a outra, Que seria? a eficácia direta ou imediata. Aqui a coisa é mais direta. O direito fundamental pode ser aplicado na relação privada mesmo sem essa mediação de uma cláusula geral. E no Brasil, como fica? Olha, o nosso artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição, diz que os direitos fundamentais têm aplicação imediata. Isso dá força para essa visão direta. O STF tem admitido essa aplicação, sim, especialmente quando envolve dignidade da pessoa humana, isonomia,
Claro, sempre tentando ponderar com a autonomia privada, a liberdade das partes, né? É um equilíbrio. Parece um equilíbrio bem delicado mesmo, entre proteger o direito e a liberdade de contratar, por exemplo. E para a gente ir amarrando, o material fala muito da dupla dimensão dos direitos fundamentais. Usa até a imagem do deus Janus, aquele de duas caras. É uma metáfora ótima, porque captura bem a ideia. A dimensão subjetiva é uma face, a voltada para nós, para o indivíduo. O direito como uma ferramenta pessoal, sabe? Um trunfo que eu tenho para exigir ou defender algo. É a nossa proteção individual. Certo, o direito meu. Isso. Mas a outra face, a dimensão objetiva, é talvez ainda mais abrangente. Como assim? Nessa dimensão, os direitos fundamentais não são vistos só como direitos individuais. Eles são vistos como os valores centrais que estruturam toda a ordem jurídica. São princípios que irradiam, sabe? Eles vinculam todos os poderes, o legislativo, o executivo, o judiciário, e servem de guia para interpretar qualquer lei. É a chamada função hermenêutica. Então eles dão o tom do sistema todo. Exatamente. E isso gera até um dever de proteção para o Estado, a Schutzpflicht alemã. O Estado não pode só ficar quieto ou se omitir. Ele tem que agir para proteger os direitos fundamentais contra ameaças, inclusive ameaças que venham de outras pessoas, de terceiros. Entendi. Nossa, quanta coisa. Então, recapitulando rapidinho, passamos pelos status de Jelinek, que definem a nossa relação básica com o Estado. Vimos como os direitos saem dessa relação Estado-indivíduo e entram nas nossas relações privadas, a tal da eficácia horizontal e diagonal. Isso. Falamos das formas como isso acontece, direta ou indiretamente. E fechamos com essa ideia da dupla natureza. Direitos como escudos individuais, mas também como a própria alma do sistema legal. Realmente muda a forma de enxergar, né? Exato. Quando a gente entende isso, percebe que a Constituição não é só um papel lá em Brasília. Os valores dela estão permeando os contratos que a gente assina, o nosso trabalho, as associações que a gente participa, a forma como a gente interpreta as leis no dia a dia. Eles são a base valorativa de tudo. E isso, claro, nos deixa com uma provocação para pensar. Manda. Se a gente pensar nessa eficácia radiante da dimensão objetiva, né? Onde mais será que os direitos fundamentais já estão, talvez de forma sutil, ainda não totalmente percebida pelos tribunais, redesenhando normas ou mesmo expectativas sociais nas nossas relações privadas comuns? Qual seria, assim, a próxima fronteira para essa influência silenciosa dos direitos fundamentais no dia a dia? Fica aí a reflexão.